O que era para ser apenas mais um episódio do quadro 1 versus 30 acabou virando um dos maiores assuntos da internet nos últimos dias. Tudo começou quando o empresário Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, ele participou do programa e acabou se deparando com Miriam, uma mulher que dizia ser professora desempregada e que estava ali para provar que a meritocracia não existia. O debate entre os dois viralizou, gerou discussões em tudo quanto é lugar, mas o plot twist que vimos durante o programa mesmo foi que o Flávio decidiu ajudá-la a mudar de vida. Só que o que ninguém esperava é que a própria Miriam estava mentindo. Sim, ela mesma confessou depois que inventou boa parte da história dizendo que fez isso para tentar provar o seu ponto. O problema é que o jogo virou de um jeito que ela nem imaginava. O Flávio revelou tudo num vídeo recente que deixou todo mundo surpreso. E hoje eu vou te contar essa história de manipulação, arrependimento e segunda chance que se desenrolou. E o que o Flávio Augusto decidiu fazer depois de descobrir que tinha sido enganado para todo o Brasil. Eu sou o Marcelo Milos, segura aí que depois da vinheta eu te conto. Você provavelmente já se esbarrou em algum vídeo, ou pelo menos algum corte do quadro 1 versus 30, 1 versus 20, tá diminuindo, né? O orçamento tá ficando menor agora, que daqui a pouco tem 1 versus 15, 1 versus 10, que até voltar ali 1 versus 2, que circula aí nas redes sociais, né? Existem diversos vídeos assim sobre esses debates. A proposta do quadro é simples, né? Mas poderosa, colocar uma única pessoa diante de um grupo ali de 30, 20 pessoas que pensam totalmente diferente dela sobre algum assunto específico. O que, claro, quase sempre vira um festival de tretas, de debates, enfim. O canal Foco é o que mais popularizou esse formato por aqui, tá? E entre os muitos vídeos que eles já lançaram, um chamou bastante atenção há cerca de um mês mais ou menos. 1 bilionário versus 30 trabalhadores. O convidado dessa vez, ninguém menos que o Flávio Augusto. Flávio Augusto, empresário e investidor brasileiro de 53 anos, conhecido, entre outros feitos, por fundar a escola de inglês WhatsApp, ele costuma usar as redes sociais para compartilhar conselhos sobre negócios, mentalidade empreendedora e, claro, dar visibilidade aos seus próprios projetos. E foi justamente durante essa participação no quadro que uma pessoa acabou chamando a atenção dele, Miriam. Ela se apresentou como professora e foi direto ao ponto, confrontando Flávio ao dizer que fez tudo certo na vida e mesmo assim não conseguiu nada. A intenção dela era clara, mostrar que meritocracia não existe, tentando derrubar logo de cara a primeira pauta do debate que afirmava que a desigualdade social não é um problema. A realidade é uma só. Quem pode mais chora menos, né? E você falou assim, que a desigualdade social não é um problema. E eu falo... A pobreza é o problema. Isso, é a pobreza o problema. E eu sou mãe de 2 crianças. Eu não tenho condição de pagar escola particular e não é porque eu não quero. Eu sou transista, eu sou faxineira, eu sou professora, não consegui espaço, prestei concurso, passei na prefeitura, não consegui espaço pra falar, pra atuar na minha cena. Tem certeza que a desigualdade não é um problema? Vamos lá. Uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a pobreza. Eventualmente, você vai ter pessoas desiguais por vários motivos. Existe uma desigualdade que eu acho muito ruim, que é provocada pelo Estado. Você mencionou alguma delas aqui, por exemplo. A escola pública é ruim. Nossa colega aqui, Amanda, que veio aqui agora há pouco, ela é professora. Então, por exemplo, como é que uma criança da favela, estudando numa escola pública, ela vai conseguir competir com alguém que estudou nas melhores escolas de São Paulo? Não tem como competir. A meritocracia pregada dessa forma, pra mim, é uma falácia. E os dois acabaram entrando em um debate que ficou um pouco mais acalorado entre eles. Sobre essa verdade que a gente tá aqui falando. Miriam, porque eu vim até você, porque eu tô aqui, eu tô no dia a dia, eu sei o que é cargo horário, eu sei o que é transporte público, eu sei o que é ter o certificado na mão. Olha o que eu vou te falar. Quando você fala pra mim assim, a desigualdade não é um problema, eu falo pra você que é, porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda, eu já recebi salário de R$1.700 e atualmente eu estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase e a dor, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu? Essa frase... Impacto, é de grande impacto. Porém, mesmo depois do debate mais quente, o empresário acabou criando uma simpatia por ela. A história que ela contou durante o programa chamou a atenção dele e foi aí que ele decidiu que iria ajudá-la, anunciando isso ali mesmo no próprio 1 versus 30. Você tem algo que eu não tenho mais, eu não tenho mais a sua juventude, você entende? Eu daria os meus bilhões pelos seus 29 anos. Infelizmente, isso não é possível. Agora, uma coisa é possível, Miriam. É possível você aprender algumas ferramentas e com o conhecimento que você tem, você melhorar de vida. Então, eu entendo perfeitamente a sua realidade. E, inclusive, eu participo de projetos sociais em comunidades justamente para ajudar pessoas como você. Então, eu adoraria. Isso aqui está gravado. Se você topar, eu te ajudo a sair dessa. Eu vou topar, né? Então, eu vou topar. Topa? Claro. Tá gravado. Quero só ver, viu, Flávio? Você topa? Então, Flávio, depois a gente conversa no particular. Brincadeira à parte, muito obrigada. Valeu, minha querida. Valeu. Palma pra ela! Redentor!
parecia coisa de novela, de filme, sei lá, né? O match entre os dois tinha dado bem certo. Flávio chegou a levá-la para um evento ao vivo e não economizou nos elogios. Porém, nem tudo são flores. No dia 23 de outubro, o Flávio ele publicou nas redes sociais um vídeo explicando melhor por que decidiu ajudar a Miriam a entrar em uma nova fase da vida. Só que, segundo ele, enquanto pesquisava mais sobre a história dela, a própria acabou sendo sincera e revelou algo importante. Flávio disse ainda que lançaria um vídeo completo sobre isso no dia 31. Pois é, o dia chegou e ele realmente publicou o vídeo de 18 minutos contando tudo, inclusive revelando que tinha sido enganado. Mentiu para ele. No vídeo que Flávio postou no Instagram e no YouTube, ele explica que durante a participação no 1 versus 30, ele prometeu que ajudaria a Miriam. E por ser um cara de palavra, realmente ele foi atrás de cumprir isso. Ele começou a pensar em como faria isso acontecer e a estruturar todo o projeto que envolveria a Miriam e, teoricamente, transformaria a vida dela. Chegou a marcar reuniões, planejar passos e até levá-la para eventos importantes onde ele compartilhava a sua história. Tudo parecia muito bem encaminhado. Mas aí vem o ponto crucial. O Flávio conta que uma das coisas que ele mais valoriza é a lealdade e fez questão de dizer isso para a Miriam. Foi nesse momento que ela decidiu abrir o jogo e contar a verdade. Ela admitiu que mentiu durante o 1 versus 30. Segundo ela, fez isso para tentar provar que a meritocracia não existia. Lembra quando eu disse que ela era formada, que era professora e que mesmo fazendo tudo certo não tinha conseguido nada? Pois é, na verdade ela fingiu ser uma professora desempregada só para sustentar o seu argumento no debate. Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês e trazer a atenção de vocês para perto de mim, porque eu preciso falar com vocês algo que aconteceu. Eu errei lá no debate quando eu falei que eu sou professora, que eu sou formada. É algo que eu não sou. Eu falei com o Flávio, eu menti para ele. E não só para ele, como para vocês também. E eu quis derrubar a meritocracia de alguma maneira ali. Eu criei um personagem para derrubar a meritocracia, né? Eu não alcancei e não consegui nada porque eu falei muito, eu errei muito, né? Peguei muitos atalhos para alcançar algo. A ambição não aplicada da maneira certa não vale de nada. Ela também abriu o jogo sobre o lado mais pesado da própria história. Contou que cresceu cuidando dos irmãos e até da mãe, desde muito nova, e que passou por situações bem difíceis ao longo da vida. Sequência. Tudo que eu passei na minha infância foi um pouco foi pilar, assim, para muitas escolhas minhas no passado. Eu tive que pedir, eu cresci pedindo em portas de mercado, pegando final de feira, catando frutas no chão para poder comer e levar para casa para eu comer com os meus irmãos. Durante muito tempo da minha vida, eu não fui só mãe dos meus irmãos, eu fui mãe da minha mãe também, porque ela não tinha quem abraçasse ela, quem fizesse comida para ela. Então, muito cedo eu tive que colocar a barriga no fogão e fazer comida, porque se eu não fizesse, a gente ia morrer de fome. Então, eu aprendi a cozinhar no susto. E assim eu tive que aprender a usar meu corpo, minhas mãos. Revelou ainda que, em determinado momento, acabou se envolvendo com prostituição e drogas, mas que tudo isso mudou em 2021, quando tomou a decisão de abandonar aquele ciclo e recomeçar. Eu fechei as portas para todos esses lados. Fechei a porta para prostituição, fechei as portas para droga, fechei as portas para envolvimentos com muitos homens. Então eu não achei justo, eu não acho justo eu chegar usando máscara. Eu me baseando só naquela personagem do debate e vocês me acolhendo só ali. Não, porque eu não sou aquela pessoa perfeita. Eu sou essa pessoa. Miriam contou que quer ser um exemplo para os filhos, mesmo com todos os erros que já cometeu, e ao contrário do que ela imaginava, mesmo depois de revelar toda a verdade, Flávio continuou ali, disposto a cuidar dela. Ter vivido uma história difícil não dá a ninguém o direito de enganar os outros, é claro, mas pelo menos ela parece ter se arrependido. E eu sinto que eu vindo aqui, compartilhando com vocês a minha realidade, tentando me retratar com vocês, eu estou dando acesso para que vocês entendam que eu não sou a professora formada, mas isso não me isenta de receber o abraço de vocês, o calor de vocês, uma segunda chance até mesmo para que vocês entendam que mesmo em meio às minhas falhas, em meio a todos os laços que a vida tentava colocar no meu caminho, eu sempre tive o desejo de ter a minha família, de ter o meu esposo, aprender a trabalhar da maneira certa, fazer as coisas de um jeito que amanhã ou depois eu não vá me arrepender. Mesmo quando eu falei para ele toda a verdade, toda a minha história, toda a minha trajetória, ele continuou o contato comigo, ele me liga, ele me manda mensagem. E durante mais de 2 anos da minha vida, eu nunca tive alguém que falava assim pra mim. Até hoje, né? Dificilmente alguém olha pra mim e fala assim, eu sou seu amigo, pode contar comigo. A nova chance. Nos 18 minutos de vídeo, o Flávio expõe o seu ponto de vista e diz que a sinceridade de Miriam, mesmo chegando tarde, foi algo que ele enxergou como positivo. Ele deixou claro que não tinha obrigação nenhuma de continuar ajudando, mas ainda assim parece realmente disposto a dar uma nova chance para ela e de fato já está fazendo isso. O Flávio também demonstrou compaixão pela trajetória da moça
moça que, como ele mesmo destacou, não foi nada fácil. Isso mesmo que você acabou de entender. A Miriam mentiu para mim. Ela mentiu também para você. Lá naquele programa, no afã do debate, querendo ali desmontar, querendo me dizer que ela fez tudo certo, mas mesmo assim deu errado. E aí, bilionário? Que explicação você dá para isso aí? Uma pessoa que não teve pai, mãe com problemas, com dificuldades emocionais, mentais, com depressão, com coisa muito forte, foi violentada sexualmente durante a adolescência, uma pessoa que se envolveu com drogas, que consumiu drogas, uma pessoa que teve ali envolvido no meio e que acabou se envolvendo com drogas, se envolveu com prostituição, por 2 anos se envolveu com prostituição, foi fazendo programas, ou seja, uma pessoa que pediu dinheiro na rua, catou comida na feira, enfim. Depois que a Miriam assumiu o erro, o Flávio colocou tudo na balança e o que realmente pesou para ele seguir com o projeto foi justamente a honestidade dela ao admitir a mentira. E eu elogiei ela, falei, olha, parabéns, você fez a coisa certa, você está consertando um erro que você cometeu. E com muita coragem. Eu apreciei bastante a coragem que ela colocou tudo a perder. E, obviamente, a partir daquele momento, eu estava completamente desobrigado a continuar a fazer qualquer projeto com ela. Mas como ela foi leal comigo, como ela falou a verdade para mim, como ela colocou tudo a perder, e não apenas falou que mentiu, mas ela decidiu abrir a vida toda dela para mim, uma vida muito difícil. Eu cortei ali, senão vai ficar muito longo. Uma vida muito difícil. Ele explicou que prefere enxergar o valor e o potencial das pessoas mesmo quando elas erram, e que no caso da Miriam, ela foi verdadeira ao confessar e por isso merece uma nova chance. Eu fiquei chateado quando ela percebi que não era verdade. Que aquela pessoa que estava no debate estava se portando comigo como se fosse um personagem. Eu não era personagem naquele debate, mas ela se colocou como personagem, parcialmente como personagem. Ela mentiu que era professora. Ela não é professora, ela não se formou em pedagogia. Ela, segundo ela, até começou a estudar, mas não conseguiu pagar e mentiu. É fato. Agora, ela poderia ter deixado isso oculto e aproveitado da ajuda que eu daria para ela, não é? Enfim, né, envolvido mais pessoas ainda. E eu elogiei ela. Falei, olha, parabéns, você fez a coisa certa. Você está consertando um erro que você cometeu. Bom, ele deixou claro que está querendo dobrar a aposta nela. O potencial da pessoa que está escondido diante do caos, que está escondido por trás dos fracassos que a pessoa coleciona, eu consegui e ainda vejo valor nessa menina. E pela lealdade dela, dei a oportunidade dela me contar essa história e dei a oportunidade dela contar essa história para vocês. Eu estou propenso, mesmo sem nenhuma obrigação, eu estou propenso a dobrar a minha aposta na Miriam. Mesmo com essa decisão tomada, ele ainda faz questão de ouvir a opinião do público e adiantou que o anúncio oficial sobre o futuro do projeto deve sair na próxima semana, talvez até já tenha saído na hora que esse vídeo for pro ar. No fim das contas, toda essa história também levanta um ponto importante sobre esses debates no estilo 1 versus 30. Por mais que ninguém combine falas e que as conversas realmente sejam reais, a verdade é que esse formato existe, acima de tudo, para entreter. Ali muita gente está bem mais preocupada com o corte que vai viralizar do que com defender uma ideia de verdade. Cada um quer o seu momento, a sua frase de impacto, o seu clipe de vitória, né, para poder jogar no TikTok. É sobre força, você debateu sobre força. Existe uma regra. Você debateu sobre força. Posso falar? Acabou. Posso falar? Não dá essa, meu irmão. E aí fica a reflexão, nesse contexto, né, onde todo mundo performa, será que a Miriam realmente merecia essa segunda chance depois de tudo que fez? E bom, falando em segunda chance, muita gente aí do outro lado também vive buscando uma forma de conseguir mudar de vida. Só que diferente da Miriam, você não precisa mentir nem inventar nada, e muito menos cair em promessa furada. Eu sei que muitos de vocês já tentaram ganhar dinheiro online e acabaram se frustrando. Eu mesmo já passei por isso. Mas existe um método que tem ajudado pessoas comuns a finalmente criarem uma renda extra de verdade. E presta atenção, eu não tô falando de dinheiro fácil, não tô falando de esquema, não tô falando de golpe, não é promessa milagrosa. Eu jamais colocaria a minha imagem em risco aqui recomendando algo duvidoso. O que acontece é que esse sistema, ele já vem 100% pronto. Você não precisa criar produto, não precisa aparecer, não precisa começar do zero. Os produtos já são validados e se vendem praticamente sozinhos. Tem gente faturando de 2.000 a 5.000 por mês aplicando exatamente esse passo a passo. O nome disso é Sistema FSA e eu consegui liberar 3 aulas gratuitas que mostram exatamente como que tudo funciona e como que você pode copiar essa estrutura de maneira honesta e consistente. Faz o seguinte, ó, você deve estar duvidando do que eu tô falando, não precisa acreditar em mim. Se você quer entender como que pessoas comuns estão construindo uma renda extra real, de verdade, sem ilusão, clica no primeiro link na descrição ou escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela, fala com a minha equipe no WhatsApp que eu vou te enviar essas 3 aulas gratuitas para você assistir e entender como é que funciona o passo a passo
basta ter um gostinho e aí você decide por conta própria se faz sentido ou não para você, tudo bem? Então clica aqui embaixo ou escaneia o QR Code. Até o próximo vídeo. Tchau.